Prosseguindo com o estudo de containers, após a string, nós vamos conhecer a lista em Python. A lista de Python pode ser definido como um vetor dinâmico em outras linguagens. Significa que você pode acrescentar e remover elementos da mesma. Para criar uma lista, você vai utilizar os colchetes. Uma lista pode conter vários elementos que são separados por vírgula. Veja que quando eu pressiono Enter, ele imprime os valores presentes na lista. Como sempre, você pode perguntar o tipo do objeto e ele vai responder list. A criação de lista com números consecutivos como esse daqui é muito comum. Por isso, o Python fornece uma função chamada range que te permite definir uma progressão aritmética na hora de criar uma lista. Para criar, eu vou utilizar uma variável chamada lista e vou utilizar a função list para criar a lista. A essa função, eu vou passar o range como parâmetro. Todo intervalo no Python é fechado no seu início e aberto no seu final. Então, quando eu passo um range de 10, ele vai considerar o início como sendo 0 e o final como sendo 10. Só que o 0 é inclusivo, significa que ele vai incluir na lista, e o 10 é exclusivo, significa que ele vai até o 9. Veja que ao criar a lista e pedir para o Python imprimir, nós temos aí a lista gerada de 0 a 9. Como eu disse, o range serve para criar uma progressão aritmética. Se você lembra lá do segundo grau, para definir uma progressão aritmética, você poderia definir um termo inicial. Por exemplo, se eu quiser os números de 1 a 9, você pode definir um primeiro argumento e ele vai criar a lista de 1 a 9. Da mesma forma, quando a gente aprendia PA, nós víamos que ela era definida pelo elemento inicial, um elemento final, nesse caso aqui, e também uma razão. Ou seja, se eu quiser uma progressão de números começando no número 1, terminando em 10 e que ela conte de 2 em 2, então você pode colocar o terceiro parâmetro como 2 e você vai ter exatamente a progressão aritmética começando de 1, sendo gerados os números de 2 em 2. Com isso, inclusive, você pode gerar uma lista decrescente. Por exemplo, eu vou começar no 10, terminar no 0 e colocar uma razão negativa de menos 2. Veja que vai ser gerado 10, 8, 6, 4 e 2. Como nós vimos na aula anterior, você pode identificar os elementos de um objeto chamando a função dir. Eu gostaria de mostrar para você 4 métodos interessantes. O primeiro deles é o sort, que vem de ordenação em inglês. Veja que quando eu chamo sort na lista, esse método vai ordenar os elementos dela. Outro método interessante é o append. Você vai utilizá-lo para incluir um elemento ao final da lista. Então, se eu quiser incluir o 12 para continuar com aquela PA consistente, veja que eu chamo o append e o elemento 12 foi inserido. O contrário do append é o pop, que vai remover o último elemento e retorná-lo, como você pode ver o 12 aqui retornado. Quando eu peço para ver a lista, perceba que o 12 não está mais presente. A lista permite também que eu insira vários elementos de uma só vez com o método extend. Você pode passar uma lista com vários elementos e assim esses elementos serão inseridos ao final da lista. Veja aqui o 12 e o 14. Assim como nós vimos em string, a lista também permite a concatenação com o sinal de mais. Então você pode também, para criar uma nova lista, utilizar o mais, por exemplo, vou juntar com a lista 16 e 18 e será produzida uma nova lista com os elementos concatenados. De forma análoga também à string, a lista permite que você a multiplique por um valor inteiro. E o que ele vai fazer é concatenar, criar uma lista com os elementos concatenados 3 vezes. Veja aqui, ó, a sublista 1 e 3
repetida 3 vezes, de acordo com a multiplicação. Strings e listas possuem uma semelhança muito grande. Muitas vezes você tem uma string, por exemplo, Python Pro, e você quer separar essa string em uma lista, por exemplo, considerando que o separador é o espaço vazio. Você pode fazer isso utilizando a função split. Se você não passar nenhum parâmetro, veja que ele vai me retornar justamente uma lista onde cada um dos elementos é a string que ele separou. Se por acaso você tiver a string separada por outro caractere, vamos supor o hífen, você pode passar quem é o separador que você quer considerar das strings. Veja que assim eu vou obter o mesmo efeito. Colocando essa string em uma lista, você pode também querer fazer o contrário, ou seja, juntar todos os elementos dessa lista em uma string, utilizando um separador. Para fazer isso, você vai criar o separador primeiro. Vamos supor que agora eu quero separar com hashtag. E aí você vai utilizar o método join, onde você vai passar a lista de palavras que você quer juntar. Veja o resultado, que produz justamente uma string com as palavras da lista concatenadas, cujo separador é justamente o que foi definido aqui. Por fim, em muitos cursos, a lista é ensinada justamente nesse momento onde nós vimos os tipos básicos, os números, os booleanos, a string. E aí a turma sempre costuma colocar dentro de uma lista esses elementos. Por conta disso, muitos alunos, principalmente os novos em programação, acham que somente esses objetos mais simples podem estar contidos dentro das listas. Mas na realidade você pode colocar qualquer objeto dentro de uma lista. Só como exemplo, eu vou mostrar aqui para você que dá para criar uma lista com inteiro, ponto flutuante, string, e inclusive pode ser outra lista ou outro objeto qualquer do Python. Você pode colocar efetivamente qualquer objeto aqui dentro. Então, quando nós começarmos nas próximas aulas a acessar esses objetos internos de uma lista, lembre-se que realmente pode ser qualquer objeto. Existem outras características importantes de lista, mas esse é o básico que você precisa saber nesse momento. Esses demais conceitos serão vistos nos próximos cursos mais avançados.